Oi, gente! Tá começando o seu, o nosso podcast Agro 2 e o assunto hoje pode doer no seu bolso e pode não doer. O que a gente tem certeza é que dá dor de cabeça. Tô falando da reforma tributária, né, Pedro? É isso aí, duas certezas que a gente tem na vida, né? Uma é que a gente vai morrer e a outra é que a gente vai pagar imposto. Fato. Né? Então a gente vai abordar aí hoje nesse episódio quais são os impactos aí dos aspectos discutidos nessa reforma tributária aí que tá em alta. Totalmente em alta e a gente vai ter 60, 90 dias para conversar sobre esse assunto, porque vai tramitar no Senado por um longo tempo aí, até a gente saber o que realmente vai acontecer com você e como vai atingir você, produtor rural. Então, como a gente gosta de falar, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Era eu que era pra falar? É você, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com Janaína Honorato, parceirona do Pedro aqui, para falar de assunto do agronegócio. E hoje o tema, como eu disse, é PEC 2019, mais conhecida como reforma tributária. Chega com sua cabeça aí, né? Pois é, pega papel e caneta na mão, porque a gente vai desmistificar tudo que essa reforma pode fazer e pode impactar o agronegócio, seja no lado bom ou no ruim. Tem muita gente que fala de benefícios, tem muita gente que fala de desvantagens. A gente vai entender um pouco desse assunto, mas sem ficar enrolando aqui, eu vou apresentar ele, que é especialista nesse assunto, formado em Direito pela Unievangélica de Anápolis, pós-graduando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, advogado, sócio do escritório Amaral e Pulga Advogados, sendo responsável pela pasta de tributação do agronegócio, produtor rural na área de florestas de eucalipto e gado de corte, então ele entende do lado de dentro. Eu tô falando dele, Ricardo Costa dos Santos. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Bem-vindo, Janaína. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Janaína. Obrigado, Thiago. Pedro. Mas produtor rural, então, advogado, produtor rural. Advogado, produtor. O nome dele com o meu irmão na cabeça. Thiago. Pedro, Thiago, João no Barquinho. Pedro, Thiago e João no Barquinho. A dupla sertaneja, Pedro e Thiago. Pedro e Thiago. Inclusive, um abraço pro doutor Thiago aí. Tá ali nos bastidores. Vamos ter que marcar tá outro episódio com ele, doutor Demóstenes lá. Podemos pensar nisso, ele tá ali nos bastidores dando um apoio moral pro irmão aí. Apoio moral e não só isso, né? O trabalho deles também é muito direcionado ao agro. Mas isso tenho certeza que é para outra. A pauta de ESG, né, Thiago? Pauta de ESG. Ó, ele chegou e fez assim, ó, ESG com ele. ESG, compliance, né? Então, quer dizer, o agro ainda tem muita coisa aí para falar. Mas e aí, essa reforma, doutor Thiago, vai ser boa ou vai ser ruim para nós, o agro? Depende, como diz o agrônomo. Depende, né? Eu já vi especialistas dizendo que comemoraram, inclusive um coordenador do curso de mestrado da FGV, comemorando a reforma tributária. Já vi outros dizendo que vai ser um fracasso a reforma tributária, vai aumentar muito o custo do produtor rural. Mas é claro, eu peguei o texto, analisei e verifiquei que vai ter, principalmente antes da porteira e dentro da porteira, a gente vai ter um aumento na carga tributária. Antes da porteira, nós temos os insumos, nós temos os defensivos agrícolas, que o que interfere muito no preço desses produtos é o mercado. A gente sabe que 89%, se não me engano, 85%, 89% dos fertilizantes que vêm, eles são importados, né? Então tem essa guerra aí da Ucrânia, da Rússia, então o produtor rural está pagando muito caro pelo fertilizante. Então, nós já temos aí isso aí, quer dizer, aumentou em 2 anos, aumentou de 7 bilhões para 22 bilhões de gastos com insumos. No lado tributário, a alíquota nominal, a alíquota que se cobra do consumo, é 4% de CMS e 11,75% de PIS e COFINS. Então, a alíquota nominal que interfere no produto importado é 15,75%. Só que vamos considerar que essa alíquota, que ainda não foi definida, que vai ser definida em lei complementar, seja de 25%, eu estou sendo otimista, porque nós estamos vivendo num cenário em que a arrecadação ela não pode diminuir, certo? Por quê? Porque o arcabouço fiscal
que vai ser votado, ele condiciona o gasto ao aumento da arrecadação, né? Então, quanto mais arrecadação, mais eu posso gastar. E nós sabemos que, eu não gosto de falar muito de ideologia política, pauta ideológica. Não, mas aqui a nossa pauta é técnica. Né? Mas a gente sabe que o governo, ele é um governo que gasta e as suas mais. políticas gastam, né? A política pública Infla a máquina, né? infla a máquina, né? Com subsídios e tudo mais. Mais populista, né? Mais populista, né? Então ele precisa gastar. Então, quem pensa em diminuição de carga tributária, esquece. Nós não vamos ter diminuição de carga tributária de maneira nenhuma. Dessa forma, nós entendemos, eu verifiquei, os especialistas entendem que 25%, até o governador Ronaldo Caiado disse que é 35% que vai ser essa alíquota. Então, essa é a grande questão, né? Quanto vai ser essa alíquota sobre o consumo? Já está ancorando para... Já está ancorando Ancorando para depois a decepção ser menor. Exatamente. Inclusive, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, você amputa minhas pernas e depois quer me dar uma muleta? Foi o que ele resumiu. A reforma tributária é isso. Justamente, porque o Estado perdeu a autonomia financeira, né? Isso aí é fato. Com essa reforma, né? Com essa reforma. Então, o que acontece? O que dá poder? O que dá poder a um ente federado? Os recursos, a autonomia financeira. Se você não tem uma autonomia financeira, você acaba dependendo do outro ente federado, né? No caso, a União. Então, o Estado e o município, ele está muito mais dependente agora da União do que antes. Porque ele já tinha, a União já sempre destinou recursos aos estados, aos municípios. Agora montou-se vai se instituir, né, um conselho federativo que vai cuidar dessas arrecadações e da distribuição para os estados e municípios. Bom, é a União que vai cuidar desse conselho? Não. É os estados e os municípios, certo? Só que a grande questão desse conselho federativo é o seguinte: quem vai ter poder de voto lá dentro são os estados do Sudeste, que representam mais de 60% da população. Tem mais peso, né? Tem mais Principalmente peso. o estado de São Paulo. E isso foi uma vitória do Tarcísio. Do Tarcísio. Sim. O Tarcísio estava lá, o Tarcísio queria a reforma por conta disso, né? Então, quer dizer, ao invés de ele ter que articular com 27 estados, ele vai articular com 3 para fazer o que ele quer, né? E o estado mais poderoso a gente sabe que é São Paulo. Então, ele vai ter que articular com Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, politicamente, o Conselho Federativo para São Paulo ficou muito bom. E o interessante também é que a reforma traz o seguinte: são 27 representantes dos estados, né? Que são 27 estados e tal. Uhum. Só que a votação no Conselho Federativo para aprovação das políticas, das pautas, da distribuição, tudo, é feito cumulativamente por maioria dos representantes e cumulativamente 27, a maioria dos 27 estados, mais os 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, a votação de qualquer política fiscal nos estados e nos municípios vão passar diretamente por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Então, eles podem ter voto de desempate, por exemplo. Desempate. Olha só. Voto de desempate. Aí, vamos lá, né? Analisando o cenário hoje, né? Eu não sou analista político nem nada, mas a gente pega São Paulo, que tem o governador Tarcísio, que é mais um viés de direita. Minas Gerais A gente também. tem Minas, que é um viés Zema. mais liberal, Minas Gerais. Com certeza. que é o Zema, né? Aí, então, assim, eu acho que tem grande chance de ser positiva essa reforma. Ao meu ver, tirando as paixões, lógico, né? Sendo no ponto de vista técnico. Menos com chaves também podem existir, talvez. Politicamente, né? Politicamente, sim. Né? Politicamente, você tem o estado de São Paulo, que é de direita há muitos anos. Há muitos anos, né? É um estado que praticamente ele foi governado por políticos de centro-direita, né? Uhum. Mas, assim, eu considero esse Conselho Federativo perigoso, tá? Eu, pessoalmente, acredito acho perigoso, por quê? Porque o Brasil é uma república federativa. Fato. Federativa. Então, quando você fala em federação, você tem que trabalhar, os entes têm que trabalhar harmoniosamente, né? Ou seja, você tem que dar para aqueles entes poder administrativo, poder político e poder financeiro. Se ele perde autonomia financeira, qual que vai ser o poder político que ele vai ter?
Né? A autonomia financeira é muito importante. Como é que o Estado vai trazer benefício? Como é que o Estado de Goiás vai trazer benefícios para cá, empresas para cá, que pagam impostos, que geram empregos, se ele não tem uma carta na manga? Porque nos Estados Unidos é confederação, né? Então os estados lá eles são confederativos, eles são muito mais autônomos, né, do que numa federação. E lá, essa guerra fiscal que eles falam, ela é muito bem vista nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil... Incentiva, né? Incentiva. No Brasil é muito, desculpa o termo, demonizado, né? A questão da guerra fiscal. Mas ela tem lá suas vantagens, né? É um elo, importante que o governo, que o Estado tem para trazer investimento para cá. Você falando aí, né? Porque você pega ali, por exemplo, a questão da Califórnia, que tem uma taxa de imposto diferente, e aí o Texas já faz uma outra política e faz com que as empresas sentem mais atração em ir para o Texas. É totalmente positivo. É incentivo fiscal, né? Totalmente incentivo fiscal. Então, apesar de que no Brasil as leis são complexas, nós temos 27 leis de ICMS, nós temos mais de 5 mil leis de ISS. Nossa, mais de 5 mil, são mais de 5 mil municípios, né? Então, você tem ali uma complexidade de legislações. Só que a guerra fiscal, eu não gosto de falar de guerra, né? Eu gosto de falar de incentivo. Embate. O embate fiscal, ele, na minha opinião, ele muitas vezes é mais positivo do que negativo. Isso a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, ele disse aqui nos Estados Unidos é até mais escancarado, né? Porque lá é o seguinte, lá se você comete crime num estado, por exemplo, você vai sonegar, é melhor você sonegar num outro estado. Porque no Brasil a sonegação ela é crime geral. Né? Lá também é crime. Só que aí vai depender das penas. Aqui é a pena unificada, né? Porque só a União Federal pode tratar de crimes. Lá, dependendo do estado, é mais fácil sonegar do que em outro. Né? Então lá a guerra fiscal é um negócio mais complicado. Não, você falando, tem um caso curioso também lá, que é a Brecha de Delaware, lá nos Estados Unidos. Você já viu isso? Que é um território dentro dos Estados Unidos que, na verdade, juridicamente não é dentro dos Estados Unidos. É um paraíso fiscal que fica lá próximo a Washington, se eu não me engano. Que aí as empresas que querem ter contas em paraísos fiscais, como se fosse para Mônaco ou Curaçao da vida, elas vão para Delaware, abrem empresa lá. Até que tem prédios lá que tem mais de 18 mil empresas em um prédio só. Só para fugir, para ter uma elisão fiscal, né? Aí coloca a empresa virtualmente naquele prédio. Isso, exatamente. Entendi. Até um caso emblemático que foi o do Donald Trump. Que o Donald Trump colocou todas as empresas dele lá em Delaware. Aí ele, não tem que recolher os impostos, entendeu? Aí ele... o Donald Trump conseguiu incentivo de 40% quando ele estava começando o município. Então, quer dizer, o município tem lá nos Estados Unidos, ele tem essa vamos dizer, autonomia, essa autonomia. Né? Não, e assim, eu fico vendo porque as coisas tributárias, né, Ricardo, você que é o especialista, elas vão ganhando uma forma meio bizarra, um negócio esquisito que ninguém no final não entende porra nenhuma, né? Vai embaraçando. Uma sequência de regra que muda o tempo todo, emenda de cá, emenda de lá, e os produtores não vão... No episódio anterior, a gente falando de ITR aqui. Não, porque tem o valor da terra nua, que tem que se o cara comprar em agosto é um preço, em dezembro é outra. Se for em divisa é outro. Divisa é um. Nossa, cara, é 30. E isso vai embananando a cabeça. Embanando, e o produtor tá ali para produzir, né, gente? O produtor não tá ali para ter uma estrutura de tributação, né? Apesar de que ele tem que pensar nisso agora, mas ele sempre foi... Ele nasceu para produzir. Então, a gente vê um setor que é muito carente nessa parte de organização, né? Nessa parte de tributação, de contabilidade. A gente ainda vê muito. Eu acho que vai mudar muito, porque vai ser necessário, e vai ser positivo também. Acho que essa mudança, porque o produtor rural, ele muitas vezes ele é visto como um não empresário. Ele não é empresário, ele é produtor rural. Não, ele é empresário. Ele é um NEM, né? Nem empresário, nem empresário, né? E nem encostado. E nem encostado. Ele é um empresário. É um empresário. Ele é um empresário rural. Sem dúvida. Tá, ele é um empresário rural. A fazenda é uma empresa. A fazenda é uma empresa. E essa consciência já está começando a bater a porta dos produtores. Então, assim, é um investimento. Ele vai ter que investir nessa parte de administração, né, da gestão
mesmo. Gestão fiscal, gestão de pessoas, gestão meio ambiente. Isso vai ser, com certeza, vai ser intensificado dentro da Fazenda. E você, como advogado tributarista, como que você enxergou a aprovação dessa reforma, que no início, até eu falei, foi muito rápido? Muito rápido. Quais são os pontos principais, né, que eu acho que tá na dúvida, cabeça da galera aí, quais os pontos principais que o agro tem que acender a luzinha? Certo, vamos lá. Bom, essa reforma ela foi realmente aprovada de forma bem rápida. A CNA, algumas confederações do agronegócio conseguiram, ainda mesmo sendo rápido, né, conseguiram interferir, né, nessa reforma. Mas antes de falar, eu gostaria só de pontuar uma questão. Essa reforma, ela é principalmente sobre a tributação sobre o consumo, tá? A renda ainda vai ser discutido. Provavelmente ainda a gente vai ter essa discussão esse ano. Né? O ministro Paulo Guedes, inclusive, tem um projeto de lei lá no Senado, né, que visa a tributação de dividendos e tudo mais, mas isso vai ser discutido e com certeza isso vai ser uma pauta interessante no futuro. Mas é uma reforma sobre a tributação sobre o consumo. Tributação sobre o consumo, ela começa desde antes da porteira e vai até o consumidor final. Por quê? Porque o tributo ele vai sendo diluído dentro da cadeia. Então, o que eu pago aqui, eu dou crédito para o próximo. Então, ele vai calcular o imposto dele e vai reduzir o que eu paguei. Então, é mais ou menos esse sistema de crédito e é o sistema que vai permear a reforma. É a não cumulatividade plena. Outro ponto, não cumulatividade plena. Outro ponto importante, então não vai acumular tributo. Então isso já é uma coisa importante. Que aí seria o caso do imposto sobre o valor agregado, então. Exatamente. Que é o IVA. É o IVA. Perfeito. É o IVA, né? É o IVA e sua... Porque o Brasil já... o ICMS, o PIS e COFINS, ele já é um IVA. Você já paga seu valor agregado, mas só que você paga tributo sobre tributo, né? Então, na verdade, é um IVA mais pleno, né? Outro ponto importante da reforma é a simplificação. A simplificação da reforma. A transparência. Então, eu vou saber quanto que eu vou pagar. Né? E o que você está pagando? E o que eu estou pagando. Né? Então, vamos lá. O que a reforma fez? Ela tirou 5 tributos sobre o consumo, ICMS, ISS, IPI e a PIS e a COFINS. Certo? E incluiu 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. O que é o Imposto Seletivo? É aquele imposto que vai substituir o IPI. Produtos que esse Conselho Federativo, né, que é a lei complementar, entender que faz mal à saúde ou degrada o meio ambiente, ele vai ser mais cobrado. O encargo em cima desse produto vai ser maior. Né? Então, são esses pontos iniciais da reforma que é importante, essa simplificação e essa transparência. Do ponto de vista do produtor rural, né? O que vai... Antes da porteira, vamos lá. Vamos supor que essa alíquota vem 25%, certo? O que a reforma diz? Que os produtos agropecuários, eles vão ter uma redução de 60% na alíquota. Isso foi uma atuação da bancada ruralista na Câmara e também das instituições representativas, que era 50%. Né? O texto, um dia depois, ele veio a 60%, porque isso foi um trabalho importante. Tá? Considerando que seja 25%, vamos colocar que vai ser 10%, então. 60%, então, o produto agropecuário vai pagar 10%. Certo? Qual que é a tributação da importação? 4 mais 11,75%. 15,75%. Opa, peraí. Reduziu 50%. Então, quer dizer, os insumos, os fertilizantes, os produtos, os defensivos agrícolas, eles vão ter 50% de redução. Mas aí é que tem um ponto. Esses produtos, segundo a Lei 10.929/2004, isenta de PIS e COFINS. 11,75%, esses produtos na importação são isentos. Quer dizer, o que eu pago
4% de ICMS. Então, foi para quanto? Para 10%. Eu tive um aumento de 60% na importação. Então, isso vai ter que ser trabalhado. Discutido Vai ter que ser discutido amplamente em lei complementar. Infelizmente, porque já podia ser uma coisa que já podia vir na reforma. Os projetos de lei complementares já podiam ter vindo também juntamente com a proposta do projeto de reforma tributária. Mas não vieram. Então, inicialmente, né, a conta grossa é isso. A conta grossa é isso. A conta de padaria. Porque a conta de padaria é essa, porque o benefício vai ser 60% sobre a alíquota. 10%, considerando 25%, sendo otimista. Então, hoje você tem só o ICMS, porque o ICMS depende muito de cada estado, né? Então, o ICMS importação é 4%. Então, você paga nominalmente, grosso modo, 4%. Você vai pagar 10%. Ricardo. Aumenta 60% nos insumos. Pois é, e assim, pela velocidade que tudo que foi acontecendo, né? Aí você passa um detalhe desse importantíssimo, parece que não foi estressado suficiente a tese, né, para poder justificar uma... Não foi estudado, né? Apesar do texto ser de 2019, assim... não teve um acompanhamento minucioso. Tanto é que a gente tem parlamentares da bancada ruralista que eles vão dizer que o texto foi entregue para eles e eles tinham 24 horas para analisar o texto. É pouco tempo demais, gente? Um texto complexo que provavelmente você não vai conseguir entender o texto só no texto. Você vai ter que usar pesquisa, você vai ter que pesquisar no acervo do Congresso, alguma coisa assim. Eu estou trazendo aqui a Lei 10.929/2004. Ela isentou todos os produtos praticamente agropecuários, insumos agropecuários, inclusive dentro da porteira, carne, porco, ovo, açúcar, café. Né? Então, quer dizer, PIS e COFINS sobre produto agropecuário é praticamente suspenso. Você não paga, o produtor não paga PIS e COFINS, mas ele vai pagar o IBS, o CBS junto 25%, 10%, redução de 60%. A impressão que dá, né, assim, porque a gente sabe como é que esse governo aí, ele joga com o Congresso, né? Ele, capital político, assim, né, todo início de mandato a gente sabe que existe, porque, né, tudo é novidade, vai mudar, mas, enfim, geralmente daqui a uns anos a gente vai descobrir o que aconteceu, de verdade. Perfeitamente. A gente, né? a gente vai ver aí as consequências, né? Consequências, né? Então, realmente. assim, na importação é isso. Então, você vai ter um aumento de 60%. Tô falando a grosso modo aqui. Isso antes da porteira para o produtor comprar insumos. Antes da porteira. E dentro e fora, por exemplo? Vamos lá, dentro da porteira. Qual que é a alíquota do estado de Goiás? 7% sobre a cesta básica. Né? Então, cesta básica e produto agropecuário. 7% circulação interna. Né? 10% também vai ser o IBS-CBS vai ser 10%, porque também a gente tem a redução de 60%, né, para dentro da porteira também. Quanto que o produtor paga de imposto dentro da porteira? Ele paga os 7% mais o PIS e a COFINS. Só que, de novo, PIS e a COFINS existe a suspensão. Por causa da lei 10.929. E aí, o que você vai fazer? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, quer dizer, 30%. Isso já é de cara. Ele pagava 7, vai pagar 30%. 27, Detalhe. Ele pagava 7, 23% de aumento? O que é isso? De um dia para o outro. De um dia para o outro. Detalhe. Circulação de animal. Cria, recria, engorda. Não paga ICMS. Não paga PIS e COFINS. Esse cara vai pagar 100%. Ele vai pagar 10% agora. Então é 100% de vai pagar 10% do valor da carga? 10% do valor para circular o animal. 10% do valor da mercadoria. Da receita. Da mercadoria, né? Porque o imposto, a base de cálculo é o preço. Né? Então você joga em cima do valor. Então qual que é o meu valor? Meu valor é R$100. O valor que eu estou vendendo. O valor que eu estou vendendo é 100. Vou pagar R$10 de imposto, né? Então uma carreta de boi que eu vou mandar pro frigorífico. Que é 200 mil, por exemplo. 10%. Então, eu vou ter que pagar de imposto? Só que aí é o seguinte, aí a gente não tem como a gente tratar das minúcias do direito tributário.
Só que existem os créditos, né? Então, quer dizer, eu tô falando do IVA. Então, eu vou pagar sobre o meu valor agregado. Então, subentende que eu tenho crédito lá atrás, né? O que eu tô falando aqui é a grosso modo. A grosso modo. Mas esse grosso modo é muito grande. Então, mesmo que você receba créditos, você vai pagar imposto. Você vai pagar muito imposto. Então, essa ideia, né, de que o produtor rural paga pouco imposto, isso é uma falácia. O produtor rural paga muito imposto. O produtor rural tinha que pagar a nada. Né? Tinha que pagar a nada. A gente tem, como eu te falei, a circulação do gado até a saída para o frigorífico é isento. PIS, COFINS e ICMS. Tá certo, gente. Tem que ser desse jeito. Tá produzindo, né? Tá produzindo. Né? Então, isso não foi definido. Então, de cara, como é que vai ficar? Então, de cara, você vai ter 10%. Você vai ter um aumento de 100% sobre o consumo. Não, mas isso aí eles vão rever, não é possível. Não, tem que rever. Só que vai rever tudo em lei complementar. Só que esses 60, 90 dias até ser votado outubro, novembro no Senado, eu creio que os parlamentares... Mas tem a transição. Né? A transição vai começar a partir de 2027. 10 anos, né, de transição. A transição é 10 anos, né? E o início de ser vai começar em 2027. Alguns não, algumas coisas, mas o consumo sim. Vai dar tempo de estudar, né? Vai amadurecer. Né? Vai ter que amadurecer. Né? Porque senão eles vão matar o produtor rural. Não, assim, é aquele negócio, né? É igual aquele cara que vai no médico, o médico fala pra ele assim, ó, se você operar, você tem 10% de chance de sobreviver. Se você não operar, você tem 100% de chance de morrer. É o jeito que a gente tava, né? Então, assim, a reforma, ela tinha que acontecer. Eu não sou contra a reforma. Não é? Eu não sou contra a reforma tributária. Ela tem que acontecer. E a discussão é positiva. Né? A Janaína falou sobre desde 2019 está discutindo, será? Não, o texto é de 2019. Não, o texto é de 2019. Mas será que a galera usou esse espaço para poder analisar? Perfeito. Pessoal, vamos lá. Cooperativa agrícola. Gente, cooperativa agrícola é uma aberração o que acontece. Porque ninguém sabe como é que funciona. O doutor Roberto Rodrigues, ele é um grande... Ele é o ex-ministro, doutor Roberto Rodrigues. Inclusive, ele é embaixador do cooperativismo na ONU. Ele fala sobre isso. Então, você tem uma Constituição de 1988 que diz que a tributação sobre as cooperativas, elas vão ter um benefício, vai ter uma tributação adequada, mas quem que vai definir se é lei complementar? Aí vocês me perguntam, cadê a lei complementar? Até hoje. Não tem. Não tem. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Entendeu? Então, pessoal, praticamente é suspenso também a tributação federal do produtor para a cooperativa. Então, o PIS e a COFINS não é cobrado. Mas o ICMS depende do Estado. São 27 estados, ele tem autonomia. Agora, talvez não tenha. Agora não tenha mais. Não vai ter. Só que eu queria pegar aqui um trecho, se me permitem. Fica à vontade. Enquanto você pega, que você citou essa questão aí da autonomia do Estado, eu acho que é uma das partes mais perigosas dessa reforma, na minha opinião, de você concentrar tudo em um conselho, que a gente sabe que às vezes não vai ter uma gerência 100% correta, até porque nada 100% que envolve gente dá certo, Sim. né? Porque tem sempre alguém para desviar o assunto. Sim. Mas eu creio que se você tirar a autonomia do Estado e do município, até que esse dinheiro chega, E aí? a infraestrutura para o produtor rural produzir, a infraestrutura da cidade se desenvolver para ele continuar produzindo, a infraestrutura dentro da propriedade para ele conseguir incentivo, blá, blá, caixinha de fósforo. Isso vai demorar mais para chegar. Eu entendo assim, que vai demorar mais para chegar. Até que chega, a gente sabe, a gente tem ciência que quando na ponta pode ser liberado, por exemplo, 100 mil reais, um exemplo. Até chegar, vai ter 100 mil reais? Exatamente. E, um detalhe, o produto da arrecadação ele vai ser no estado final. Então, você vai ter ali uma cadeia tributando e a arrecadação vai ser feita no final. No estado final, lá no consumidor final. Esse dinheiro vai para o Conselho Federativo. E depois que e volta. vai distribuído. Aí é o seguinte, é que o Estado fala,
eu preciso disso, 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 disso e disso. Toma. Tá aqui o dinheiro. Hein? Ah, mas eu não... E só, o Estado vai pagar a despesa. Vai virar um mero tomador, né? Um tomador. O que eu acho estranho é que você desburocratiza de um lado, que cria menos... você tira mais impostos e cria impostos menores, né? No quesito menores em questão. Eu tiro 5 e coloco só 3, certo. exemplo. Mas eu burocratizo de outro lado, porque eu arrecadei aqui, vou ter que mandar para lá para depois voltar para mim de novo. Voltar para você de novo. Muito estranho. Aí vocês se perguntam, né? Dá certo? Gente, muito difícil. Vai dar certo, mas do jeito deles, do jeitinho, né? Do jeito que o conselho achar que deve ser. Vai fazendo aí e vamos ver o que dá. Traduzindo, vamos criar dificuldade para vender facilidade. É um conselho político, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, aqui, ó, um detalhe muito importante que saiu ali no texto. Veja bem. Só que a lei complementar vai definir uma coisa importante para as cooperativas. Sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade e observar os princípios da livre concorrência e isonomia tributária. O regime do IBS e do CBS para a cooperativa vai ser optativo. Agora o ponto mais importante. Optativo não obrigatório? Não obrigatório. Mas quem que vai querer optar por pagar imposto? Não. Aí é o seguinte. O problema disso é o crédito que ele vai deixar de ter. Então, quer dizer, tem a cooperativa aqui. Eu vou vender para a indústria. Certo. Essa cooperativa não vai ter crédito para a indústria, então vai ficar mais caro. E se a cooperativa tiver custo. uma indústria? Aí o imposto vira custo. Entendeu? Não vira crédito. Aí você paga mais caro pelo alimento. A indústria, então, ela pode boicotar a cooperativa. Então ela boicota a cooperativa porque vai custar mais caro e aí a gente vai ter um problema na ponta. Só que, deixa eu terminar aqui, ó. As hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, porque não vai haver essa tributação, porque não tem nem condições, né? O cooperado é o quê? Ele é dono. Como é que eu vou pagar imposto para mandar para uma cooperativa que eu sou dono? E eu vou comprar um fertilizante de mim mesmo. Então, assim, é ilógico isso, né? Até o Supremo agora pacificou na ADC 45, se não me engano, ADI ou ADC, que a circulação do produto entre estabelecimentos do contribuinte não gera ICMS, não gera circulação, porque não há mercância, né? Não há operação de mercância. E isso foi muito bom para o produtor rural, porque o produtor rural ele tem que movimentar o gado dele. Né? Tem que cria, recria e tal, e pá. Então ele tem fazenda no estado do Tocantins, tem fazenda no estado de Goiás, então isso é muito positivo. Então, as hipóteses que o imposto não incidirá sobre a operação realizada entre sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquelas e pelas sociedades cooperativas entre si, quando associadas para a consecução dos objetivos sociais, e o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores. Isso é positivo. As cooperativas, por mais que o produtor não vai dar crédito para ela de imposto, esses créditos o Estado vai dar. Ele vai conceder às cooperativas, olha, você pode recuperar esses créditos das etapas anteriores, né? Inclusive da importação e tudo mais. Então, isso vai garantir o quê? Competitividade também para as cooperativas. Então, esse é um movimento interessante e importante para as cooperativas, porque até então não tinha nada. Então, ela pode sim optar em não pagar o CBS e o IBS, garantindo os créditos. Então, ela vai poder vender o produto com crédito de imposto, com crédito de tributo. Então, pelo que a gente entendeu aí, tem muita coisa para rolar tem muita água para rolar Muita debaixo dessa Nossa, ponte. minha cabeça está dando um nó. É muita coisa para resolver, mas assim, eu queria que você dissesse ou tentasse explicar para o produtor que às vezes ele tá assim, beleza, mas o texto foi aprovado na Câmara em julho, ok, vai para o Senado para apreciação. Até pouco tempo, acredito em vocês, tem poucos dias, depende do dia que você vai assistir. Lira quer entregar para o Pacheco pessoalmente o texto, enfim. Eles estão alinhados. Eles estão alinhados com isso. Mas o que o produtor pode entender dos próximos passos que vai se dar nesse texto a partir de agora, né? Na ponta? Como que ele pode acompanhar isso para ele saber o que vai acontecer a partir de agora? Bom, ele tem que confiar nos seus representantes. Tem que confiar na bancada.
né? Acreditar na bancada e nas instituições representativas. Né? O CNA, a Sociedade Brasileira do Agronegócio, enfim, ele tem que confiar nesse pessoal todo. E, por exemplo, a gente tem a ex-ministra, a Tereza Cristina. Ela é uma pessoa dentro do Senado que tem representatividade e ela já propôs ao Pacheco, porque é o seguinte, quando vai para o Senado é mais rápido, porque ela vai só para a Comissão de Constituição e Justiça. Na Câmara, ela foi amplamente discutida, porque o projeto iniciou na Câmara, né? Então lá tem outras comissões que vão tratar do tema e tudo mais. No Senado, não. Ela vai para a Constituição de Comissão de Justiça e depois para o plenário, para ser votado. Só que a ministra Tereza Cristina, ela propôs ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que fizesse grupos de estudos com especialistas para estudar as minúcias do texto. Legal. Entendeu? Acrescentar ou tirar alguma coisa que prejudique o produtor rural. Na minha opinião, vai prejudicar. Existe latente aumento de carga tributária. Fato. Tá? Fato. E aí, doutor Do jeito Ricardo? que tá, não tem jeito. Então, no Senado, eu espero que a bancada ruralista, a ministra Tereza Cristina e as entidades representativas façam, às vezes, do agronegócio. Mas assim, no batido mesmo assim, falando do chão de fazenda ali, da terra vermelha. Fui lá e plantei minha soja, fui lá e colhi minha soja, fui lá e vendi minha soja. O que vai mudar tributariamente nesse aspecto aí? Certo. Bom, você plantou sua soja, você adquiriu insumo, Certo. certo? Você pagou mais caro no seu insumo porque a carga tributária aumentou, Aumentou. certo? Então custava, sei lá, R$1.000 o hectare, foi para 1.500. 1.500, pronto. Você pagou mais imposto. Então, aumentou seu custo. Você vai vender sua soja para cooperativa, vamos supor, você não vai pagar imposto ali segundo o texto. Tá? Você não vai pagar esse imposto. Então, você vai ter um aumento de custo tributário no insumo, mas você vai ter se você vender para cooperativa, você não vai incidir imposto. Agora, se você for vender diretamente para a agroindústria, aí é 10%. Só que é lógico, né? Aí você vai pegar o crédito lá de trás. Então, você vai, ao invés de você pagar, por exemplo, o milho, ele é isento, ele não tem imposto. É isento, ICMS, suspenso PIS e COFINS. Então, se eu fosse vender direto para a agroindústria hoje, eu não recolheria imposto. Entendi. Aí, beleza, eu vendi minha soja para agroindústria, para cooperativa. Vamos falar um ilustrado que veio. Tô lá em Rio Verde, Comigo, Potência. Fui lá e vendi minha soja para Comigo. A Comigo, ela tem indústria, que ela faz óleo de cozinha, por exemplo, que ela faz outras coisas. Beleza, isso vai sair para lá. Mas é a Comigo que vai pegar a minha soja e vai vender para indústrias. Aí cai naquilo que você falou lá, aqui no tópico anterior. Crédito. No crédito. Vai ter, exatamente. Aí a Comigo vai ter que fazer essa administração de crédito. E aí ela vai ter que repassar isso para os cooperados. De algum jeito. Esse custo. Na compra, né? Por exemplo. Isso aí, analisando friamente, tem sentido. E aí você vai ter que arrumar um departamento para poder gerenciar esses créditos. E aí é onde vem a minha dúvida. Como que eu vou resgatar esses créditos? Aí que tá. Lei complementar vai definir. Ou seja, olha aqui para minha mão. Rodou. Não, olha aqui, ó, ponto de interrogação. Não dá para saber o que vai acontecer debaixo dessa ponte. A questão do crédito, das sobras dos créditos, realmente não dá pra... Isso a gente falou de soja, mas no bocado do boi é a mesma coisa, da cana, do algodão e tudo. Não dá para saber. Agora, a exportação continua isenta, né? Então, isso é importante também, porque isso é justo, é claro, evidente, porque tem que manter a competitividade mesmo. Quando você mantém a competitividade na exportação, você reduz o preço para o consumidor interno. Né? Então, exemplo da Argentina foi tentar taxar o agro e arrebentou. Né? O medo que eu tenho, tá? A constitucionalização do Fundeinfra. QI, o que é Fundeinfra? Fundos, né? Dos fundos, dos fundos, Fundeinfra, porque Fundeinfra é em Goiás, né? Goiás. Dos fundos em geral. Dos fundos em geral. Por quê? Indiretamente, o que esse fundo faz? Ele tributa a exportação. 1,65% em cima da soja. E é na canetada, né? 1,10%
em cima do bruto. milho. 0,50 a 1,65%. 0,50. E é do bruto, né? Detalhe. Então, é do bruto. Do bruto. É da receita Não é, bruta. não é um IVA, não é um líquido. Não é Se da- eu produzo milhares de hectares É aí, receita aí bruta. lascou. Receita bruta. Olha que delícia. Aí você pega lá e você vai interferir aí 10, 15% no lucro do produtor. No final. No final. O produtor não tem lucro. Assim, o produtor, ele trabalha ou com a margem curtíssima, ele trabalha no prejuízo. Agora, o grande produtor rural, o grande exportador, né, o custo dele é menor, porque ele tem a máquina, Dilui, né? né? Ele tem a máquina, ele tem a terra. Agora, para o médio produtor, que não tem a terra, que tem que alugar a máquina, esse cara, ele tem a margem curtíssima. Ele faz a gestão de lucro dele no custo. No custo. E outra coisa, saiu um estudo no IPEA de que a maior carga tributária uma das maiores cargas tributárias está no alimento. Porque o produtor não tem saída. A maioria do que está lá no preço é imposto. É 30%, 35% quando você compra o alimento, é imposto. Por quê? Porque ele tem que diluir, ele tem que jogar o custo dele. E tem uma margenzinha. Porque senão ele vai trabalhar no prejuízo. Ricardo. Mas assim, a gente conversa esses assuntos aí, vai aprofundando um pouco nessa conversa, vai dando aquela angústia na gente, né? Vai dando a tristeza, que a gente vai entendendo a dificuldade que vem pela frente, mas, cara, isso pode ser uma oportunidade, no meu ponto de vista, de um governador inteligente que não tem, como é que eu posso dizer? Síndrome de vira-lata, Não é, que não tem ele como quer chato. falar assim, cara, peraí, então deixa os outros estados aí cansados, cobrados do cidadão deles, no meu estado aqui não. No meu estado aqui eu vou pôr pra derreter e vou fazer meu estado crescer, né? E não vou deixar, não vou enforcar o produtor, porque se eu fizer isso, o que o produtor vai fazer? Vai parar, vai falar assim, ó, moço, produzir pra quê? Produzir pra quê? Vou dar pra pagar imposto? Pra tomar prejuízo? Exatamente. Porque você pega um confinamento de boi, que quando dá bom resultado, o cara ganha R$100 num boi de lucro, 100, R$150 de boi, vai ter que dar R$50 pro governo, o que ele vai falar? Moço, larga de mão desse boi aqui, ué. Vou largar de mão. Vai acontecer um êxodo rural de novo, né? Se não prestar atenção Se não nessa prestar reforma atenção na tributária. reforma tributária, vai, né? Porque, assim, o tributo, ele é muito importante no custo, né? Ele tem uma participação importante no custo, né? Além do mercado. Então, o produtor tem que lidar com o mercado, porque quem que dá o preço da soja? Mercado. Mercado internacional, né? Quem que dá o preço do milho? Chicago, né? Quem que dá o preço do boi? E o que o produtor faz? Só toma, né? Toma. Então, Faz quer a dizer, tarefa de casa. amigo, toma. Ele faz a tarefa de casa, que é o que cabe a ele, reduz os custos dele para o que acontecer no mercado Aí ele ter um fala- menor prejuízo ou um ganho. Aí vai falar, o preço da soja é esse, se vira. Nossa, mas aí agora, moço do céu, eu paguei mais caro no insumo e tal, o negócio tá difícil. E ainda tem um imposto. Meu Deus do céu, vou jogar aqui, o meu lucro vai ser isso aqui, mas a carga tributária vou ter que jogar toda aí, porque senão eu não vou dar conta de ter pelo menos um mínimo de lucro. Aí vai para 40%. Né? Diferentemente do serviço. Né? Quer dizer, quando você vai no seu médico, você paga ali um valor alto, pode ter certeza, tem muito pouco imposto embutido ali. Por quê? Porque, primeiro, você nota fiscal você não tem, assim, geralmente se você não pede, você não tem. A fiscalização é muito mais complicada, né? E o custo dele é baixo. Então, o valor adicionado no serviço É maior a rentabilidade. A rentabilidade. Com certeza. Diferentemente do produtor rural. Só que assim, dentro da reforma, eu sou prestador de serviço. Né? Vai aumentar muito a minha carga tributária. Porque a alíquota ela é geral. E como o prestador de serviço não tem crédito, ele vai pagar a alíquota cheia. Que aí é onde entra... Onde tem crédito? Porque o crédito ele vem do que o cara pagou lá atrás. No insumo, né, que ele usou. Do insumo que ele usou. O serviço não tem. No Né? serviço não tem insumo. Que aí é onde entra os prestadores de serviço do agronegócio, por exemplo. O produtor Agroserviço, que for contratar o cara vai ficar mais caro para ele pagar. Vai ficar mais caro para ele pagar. Enfim, não desiste.
Não desiste. Ó, só a partir de 2027, né, que isso vai acontecer. A gente tem mais alguns meses aí para estudar esse texto. Mais uma coisa que você me falou e que chama atenção, que eu quero que você reforce na finalização desse podcast, é que vai para o Senado, está no Senado, está sendo analisado. É que você que votou aí no seu senador do seu estado, cobre ele, não é? Acompanha ele. Tem que acompanhar. Agora, veja. O senador governista, aí ele vai ter uma articulação dos governadores. Porque o Senado, ele é muito governista. Assim, ele está do lado, muitos deles, do lado do governador. Resumindo, é vendido. É. E sem contar as emendas parlamentares, né? Sabe quanto de emenda que foi gasto para aprovação da reforma? Bilhões lá, né? 6,4 bilhões. Surreal. Né? Agora, a reforma foi boa para quem? Melhor para quem? Para o governo, que teve um déficit de uns 50 bilhões de déficit primário fiscal, ou para o contribuinte? Quer dizer, eu injetei dinheiro para aprovar a reforma. Então, vai ter aumento de carga tributária. A grosso modo, pelo menos no início, vai ter. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Né? Então, aí é esperar ali e, muito importante, o produtor rural prestar muita atenção na questão dessa taxação do agro. Isso é muito importante. Em todos os estados, Em todos porque os agora é estados. constitucional. Constitucional. É muito importante que isso não ocorra, porque senão você vai cair na mesma situação da Argentina. É. A Perigoso. longo prazo, a muito longo prazo, mas você já dá um pontapé inicial. Você taxa a sua exportação, você perde competitividade. Não, mas nosso governador não vai fazer isso não, né, governador? Ai, senhor. Mas vamos lá. Você aí que votou no seu senador, sabe exatamente quem ele é, por onde ele vai. Acompanha ele, usa as redes sociais para acompanhar ele. Entra no site do Entra Senado. no site do Senado. Você também tem acesso Manda ao direct. gabinete dos senadores também. Exatamente. Acesso à frente parlamentar da agropecuária, que tem senadores e deputados, né? Apesar que os deputados agora já entregaram para os senadores, entregaram. então não tem muita coisa que fazer. Inclusive, mas pode voltar, tá? Pro Senado. Pode voltar. Pode pôr pra Câmara. Se tiver alteração, volta. Então, cola no governador aí também do seu estado, entender o que está sendo feito e, mais do que isso, fazer o seu serviço arroz com feijão bem feito, porque eu creio que quem é honesto e faz bem feito, acaba que, eu creio nisso, que volta coisa boa para você, né? Então, O produtor acompanha. Né? Quem é bobo é quem pensa que ele não acompanha. Mas ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe aonde exatamente ele vai ter aumento de custo, vai ter redução. Então, ele vai... E a gente sabe que o produtor brasileiro é o mais foda do mundo, né? Porque ele luta contra o governo, ele luta contra todos os desafios. o clima, doença, né? mercado. Entra governo, sai governo, a agro é independente, é uma máquina que anda sozinha e que carrega esse país. Vamos continuar ali, comendo, vamos continuar vestindo, vamos continuar nos movendo. E só né? uma informação. A agricultura no Brasil utiliza 3,5% ou 6% do território nacional. Tem muito chão ainda. Por isso que a gente mete medo no mundo inteiro, né, Ricardo? E por isso que o mundo inteiro espera de nós. A FAO, o órgão da ONU, ela espera um aumento de produção do Brasil até 2030, 40%, não sei. É um aumento até absurdo. 2050. É, Até 2050, 40%. 40%. Então, quer dizer, ó o Brasil. O mundo tem que crescer 70%, o Brasil 40%. Exatamente. Aí vem, né? Aí vem a parte... aí não quero discutir isso, né? Mas é dizer que o Brasil é um país que não é sustentável. O Brasil é um país altamente sustentável. Boa. Graças ao produtor rural. Isso aí. E se você quiser acompanhar mais sobre esse assunto, como a gente falou, Senado Federal tem um site, Câmara dos Deputados tem site também, tem o site da Frente Parlamentar da Agropecuária, que está sempre postando sobre isso. O Instagram da frente é bem atualizado, @FPAgro, se eu não me engano. Vou abrir aqui, mas já fala o seu arroba também, que ele está colocando coisas lá sobre esse assunto. Qual que é o arroba do seu Instagram? O meu é @... Peraí, pessoal. Deixa eu conferir Não, eu leio aqui, ó. porque- @Ricardo, vai colocar aí na tela para você. @Ricardo.Costa Santos ADV, de advogado. @Ricardo.Costa Santos ADV. E da FPA é @FPAgro. @FPAgro.
Você consegue acompanhar tudo que está rolando lá. Inclusive, a gente fica muito atualizado quando vai postar algumas coisas para vocês no portal através da Frente Parlamentar. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, volta de novo. Se não entendeu também ou tem algum comentário, deixa o seu comentário aqui que a gente vai tentar passar para o Ricardo as dúvidas para sanar essas dúvidas. E qualquer coisa, fica ligado que hoje, inclusive, a gente colocou notícia lá no portal Agro 2 sobre esse assunto, que a CNA e a FPA estão articulando 12 pontos, se eu não me engano, para discutir a reforma no Senado Federal. Tem essa questão dos pequenos grupos, 2 senadores, para discutir, estudar o texto e ver os impactos ao produtor rural. Então, fica ligado lá no agro2.com.br, também nas nossas redes sociais, @portalagro2, tem também o meu, @Janaína Norato, e o do Pedro. Por Pedro Maia, segue nós. E ó, já inscreve no canal aí, pô. Você assistiu esse episódio até agora. Inscreve, Um ativa assunto o cabeludo sininho. desse aqui, complexo, você entendeu, esmiuçamos aqui. Até eu que sou meio bobo entendi. É isso aí, ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios. Tem mais de 200 episódios sobre o agronegócio, você pode ir maratonando. E, Ricardo, muito obrigada pela sua participação, uma honra ter Obrigado, você aqui com a Janaína. gente. Valeu, Ricardo. Obrigado, Pedro. Sucesso. Eu que agradeço. A tá? gente espera oportunidade. trazer você na próxima vez com notícias melhores sobre esse assunto, talvez, Olha, né? esse assunto é um assunto que daria aí... A gente poderia falar horas desse assunto. Que é um assunto que rende e é complexo. Eu sou objetivo, mas, Não, mas você foi bem o claro. assunto requer complexidade. Você foi bem claro, bem didático, eu consegui entender. Não, então já tá bom para mim. É sobre isso. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.